Não seja clubista, tá no ar mais um programa que você, meu amigo, você já tá gostando, já tá criticando, que eu já percebi nos comentários, mas que essa semana você não vai poder reclamar, porque teremos derby na final do Paulistão e derby também aqui no Não Seja Clubista, com Wilson Soto, corintiano Wilson, e também com Anderson Cavalcante, o lado palmeirense. Tudo bom, Wilson? Vitor, muito feliz de estar aqui, esse quadro respeitado aí no YouTube. Um grande derby, com todo respeito aí quem veio, eu vi que veio gente de Santos, veio gente de São Paulo, mas não tem nada igual derby. A melhor coisa do mundo é falar de derby. Tamo aí, prazer, tamo Anderson, tamo junto. É isso mesmo, falar de derby, meu, tem história pra caramba. E com você, Anderson, como é que tá? Tudo certo? Vitão, a gente já começou mal, né? Por que você chamou ele primeiro? Palmeiras e Corinthians, não Corinthians e Palmeiras, saca? Então tem que chamar primeiro o Palmeiras, né? Não. Mas tirando isso, eu tô muito bem. Espero que a gente tenha um grande episódio, né? Porque é o maior clássico do Brasil, quiçá um dos maiores da América do Sul, Palmeiras e Corinthians. É que o Wilson nunca é chamado primeiro na chamada, então resolvi dar essa colher de chá pra ele ter o gostinho de ser chamado primeiro também. Mas vamos começar o nosso Não Seja Clubista especial derby. Essa semana tem final do Paulistão, tem na quarta-feira, tem no sábado. Nesse vídeo provavelmente você já vai ter visto o primeiro jogo da final. Quem ganhou? Corinthians e Palmeiras? Não sei. Vamos saber quem vai ganhar aqui no nosso Clássico Quiz, que vai começar daqui a pouco. Mas antes eu quero perguntar para os dois. Pode ser agora primeiro para o Anderson, porque eu já chamei o Wilson, vai dar briga isso aqui. Então, Anderson, Palmeiras e Corinthians é o maior clássico do Brasil e do mundo, tá em que patamar? É o maior clássico do Brasil, um dos maiores da América do Sul. Agora, em questão mundial, nós temos muitos clássicos importantes, né? Real Madrid, Barcelona, Manchester United e Liverpool, são alguns clássicos importantes. Eu acho que o Palmeiras e Corinthians vêm em quinto, oitavo na lista dos maiores clássicos do mundo. E para você, Wilson, acha que o Palmeiras e Corinthians chega aí estralando no nível mundial? Do Brasil não vou nem comentar, o clássico de amanhã vai passar pro Brasil todo, o Grenal, ninguém liga pra Grenal, ninguém tá nem aí pra Grenal, é derby e no mundo também, mano. Coloca aí Liverpool, coloca o United, qualquer um não dá o derby. Derby é o melhor clássico do Brasil e do mundo. Tá certo, se eles falaram, então é verdade. Tá no YouTube, tá na internet, é verdade. Anderson, agora para abrir também essa discussão sobre o derby, o que representa um Palmeiras e Corinthians para você? Um clássico que é histórico e que realmente, se não é aquele que teve mais jogos, porque teve poucos jogos até na pesquisa aqui que eu vou mostrar para vocês depois, teve poucos jogos, mas é um clássico que carrega história, carrega famílias, carrega divisão de famílias também. O que você acha, o que representa para você o derby, Anderson? Então, para mim representa tudo, né? Na minha criação, minha família é palmeirense, então eu sempre cresci e fui me alimentando que a gente tem que odiar o Corinthians. É isso. Começa desde pequeno, você tem que aprender a odiar o Corinthians. Primeiro você aprende a amar o Palmeiras, depois a odiar o Corinthians. O resto não importa. Eu não me importo de ganhar o Campeonato Paulista. Eu venho batendo nessa tecla de que o Campeonato Paulista não vale nada há muito tempo. Só que a gente tem que ganhar do Corinthians. Não me interessa o título. Eu não vou comemorar se for campeão paulista. Eu vou comemorar porque ganhou do Corinthians, entendeu? Eu não quero perder do Corinthians de novo na minha casa, 2 anos depois ele já ter conseguido aquela façanha em 2018. Esse é o ponto. Eu odeio o Corinthians, então pra mim isso é... Eu pego a tabela do campeonato e já procuro quando vai ser o Palmeiras e Corinthians. Então é mais ou menos isso. Eu não consigo explicar, não é racional a minha explicação. É aquela célebre frase: Palmeiras e Corinthians é um campeonato à parte. Você pode ganhar o campeonato, mas se não ganhar do rival, é ruim, é péssimo. Wilson, e o derby, o que ele representa para você na sua vida, família, enfim, na sua formação aí também? Com toda certeza, divide família. A família é majoritária corintiana, mas tem pessoal palmeirense. Então, assim, sempre tem época de derby, sabe como é que funciona, né? Então, assim, pra gente é bem importante. Pra mim, então, é igual o Anderson falou. Você começa a temporada olhando o calendário e fala, quando é que vai ter o derby? Você já quer se planejar, você não quer ir pra nenhum lugar, você vai assistir o derby. Porque é o dia que muda seu mês. Não muda nem a semana, muda seu mês. Você perdeu o derby, você vai ficar... Caramba, perdi dos caras de novo, velho. Não dá. Perder pros porcos não tem como, Anderson. E aqui, essa semana, com esses 2 jogos, vai ser 3 Palmeiras e Corinthians em 3 semanas. É algo que há muito tempo a gente não via.
mas vai ter uma overdose de Palmeiras, Corinthians, Palmeiras para quem gosta. E Wilson, já voltando para você, qual é o seu derby inesquecível, aquele que o Corinthians atropelou o Palmeiras? Aí fica difícil pegar só um, né? Vamos ver. Tem vários, né? Ultimamente é só paulada. Mas o que eu lembro que é o top que eu tava lá foi aquele gol do Jô, que mudou o ano do Corinthians, foi a chavinha ali. O gol do Jô tava, nossa, desacreditado. Tava eu e meu tio lá no estádio com os amigos nossos. Eu lembro que eu só fui ver meu tio depois que acabou o jogo, ele tava lá embaixo, uns 5, 6 degraus lá embaixo na Gaviões, lá não achei mais ele. Aquele gol mudou o campeonato, aquele é o derby inesquecível. E tem também um derby que alguns lembram, outros não, mas a estreia do Romarinho em derby é sempre gostoso, né, mano? Aqueles 2 gols na porcada foi uma delícia. O Romarinho não deve trazer muitas lembranças boas aí, mas eu queria saber também do Anderson. Qual é o seu derby inesquecível? Aquele que o Palmeiras não deu nem chance pro Corinthians. Eu tenho 2, eu posso falar 2? Se ele falou 2, eu vou falar 2. O meu derby inesquecível, o primeiro derby foi quando eu era pequeno. Eu tinha 10 anos, foi em 2008, o Chororô do Mago, que calou a boca deles lá e acabou com eles. O Mago acabava com ele todos os clássicos, né? Mas aí o Chororô foi emblemático, mudou uma geração, né? O Mago Valdívia. Então, pra mim, esse é um derby marcante. E o outro, não tem como não falar esse, né? A primeira eliminação dos caras na casa deles. Na casa deles não, né? No estádio da prefeitura, que ainda não foi pago, então é da Caixa, né? No estádio da Caixa, que é nosso, então a gente tem o direito de ir lá fazer a festa. A gente foi lá em 2015, quando eles eram favoritos, eliminamos eles lá e não teve contestação nenhuma, não teve polêmica de arbitragem, não teve interferência externa, não foi nada, foi na bola. A gente eliminou eles na bola, o Petros bateu, o Praz falou, acabou, Petros, acabou, a gente fez eles chorar. E aquele ano eles só choraram. Guarani do Paraguai, Palmeiras. E desde então virou o Eliminates Arena, né? Todo mundo que chega lá elimina eles. Vocês já perceberam que dos dois lados tem clássicos marcantes, já teve as alfinetadas. Pode ver, o Wilson passa a mão aqui, o Anderson às vezes ele olha meio torto, mas a verdade é que derby realmente tem jogo inesquecível, só que tem também aquele inesquecível pro lado ruim, né, Anderson? Tem aquele derby que o Corinthians ganhou do Palmeiras e eu quero aquele que você é o inesquecível para você, só que pelo lado ruim. Aquele que tá engasgado na sua garganta. Para mim, o derby inesquecível, de uma maneira ruim, é o do Brasileiro de 2017, quando o Palmeiras foi vice-campeão dos caras, né? Que era a nossa chance de chegar em Itaquera, ganhar deles, já era, mano. Acabava, a gente ia ser bicampeão brasileiro, 3 vezes campeão brasileiro seguido, né? Porque em 2018 nós ganhamos de novo, então seria 16, 17 e 18, seria uma hegemonia do Palmeiras. Era só chegar lá e ganhar. Aí teve aquele pênalti mandrake no Jô, né? Porque aquele negócio não é pênalti nem aqui nem na China. O Jô caiu fora da área, né? Começou a cair fora da área, mas tudo bem. Aí depois teve o gol da selfie do Romero, né? Que foi a maior tiração, que nem o jogador do Palmeiras se bater nele, mas até aí vai. O gol da selfie do Romarinho, o Romarinho tava impedido, tava muito impedido. Eu, da minha casa, como já era torcida única, eu não pude ir no estádio. Da minha casa, eu gritei antes dele fazer o gol, ele tá impedido. E aí o bandeirinha tapou os olhos, né, como é corriqueiro lá em Itaquera. Aí validou o gol e o Corinthians ganhou do Palmeiras. Então, o Corinthians acabou sagrando campeão. Esse pra mim foi o derby negativo. E também aquele da final do Paulista 18, né? Eu não ligo pro Campeonato Paulista, já falei isso aqui, vou continuar falando. Mesmo se for campeão no sábado, pra mim vou manter sempre essa opinião. Eu não ligo pro Campeonato Paulista. O que me incomodou foi o lance da interferência externa, que foi claramente interferência externa, porque o cara demorou 5 minutos pra voltar atrás na decisão que ele tinha tomado ali, no calor do momento. Eu queria saber de onde em 5 minutos ele conseguiu formar uma nova opinião, se ele só viu aquele ângulo do lance. Mas até aí, beleza, esses pra mim são os 2 derbys que ficaram marcados pra mim. Negativos. Marcados pela parte ruim, o Anderson até deu aquelas alfinetadas, mas o Wilson também tem direito de retórica. Só que do lado ruim também, Wilson. Qual foi o derby que você não esquece porque o Palmeiras não deu nem chance pro Corinthians? Aquele que você não gosta nem de lembrar, mas aqui você vai ter que lembrar. Só uma coisinha, é bom falar que tem gente que não gosta do Paulista porque não sabe o que é ganhar um Paulista, né? Faz anos que não ganha. Mas enfim, sobre o lado ruim, tem 2, mas tem que voltar muito tempo, né? Porque faz tempo que não tem coisa ruim como o Palmeiras. Mas aquele do Obina, 2009, se eu não me engano, né? No Brasileirão, puta que dia triste.
O Palmeiras meteu 3 no Corinthians. Teve também um do Edmundo em 2007, se eu não me engano. Foi 2007 e 2009, 2-3-0 do Palmeiras, aqueles dois lá, que foi difícil. É uma época que o Corinthians estava em rebaixamento, não estava jogando também. Então, esses dois derbys aí marcaram bem negativamente. Ainda mais levar 3 gols do Obina. Quem é que leva 3 gols do Obina? Pelo amor de Deus. O Obina, que é aquele melhor que tô, né? O Obina que passou por Palmeiras, passou por Flamengo e fez aí a festa do torcedor palmeirense. Pior pro Wilson, mas melhor também pro Anderson. E Wilson, falando hoje, né, do elenco do Palmeiras, tem alguma peça ali, algum jogador específico que você queria vestindo a camisa alvinegra, queria ver lá jogando na arena? Isso, sim. O Luiz Adriano é um bom atacante, mas não entraria no lugar do Jô. Eu acho que o que eu gostaria, que eu acho um bom volante, é o Bruno Henrique. Já foi do Corinthians, né? Era reserva, mas o Palmeiras serve para titular, né? Pra entender. Mas ele seria uma peça que eu colocaria, o Bruno Henrique. Fazer um caminho de volta ali, voltar pro lado do Corinthians, né? Nos outros programas você viu que tem gente fazendo a barca, quer levar o elenco inteiro do adversário. E Anderson, você quer fazer a barca ou você vai ser frio e calculista? Qual jogador do Corinthians você quer no Palmeiras? É difícil, né? Porque a diferença técnica é muito grande, né? Então, nosso elenco é elenco que ganha campeonato brasileiro, não vive só de campeonato estadual. Então não dá pra você comparar, né, os níveis. E ele falou de querer o Bruno Henrique, eles estão acostumados a pegar refúgio nosso, né? Olha o volante deles lá, o Gabriel. Pra gente não servia, pra ele serve. O Bruno Henrique não serve mais no Palmeiras, ele perdeu a vaga pros moleques da base. Aí ele já tá falando, talvez Bruno Henrique, porque eles estão acostumados nisso, né? É doação daqui, refúgio dali, e assim eles vão vendo de resto, né? Inclusive, o estádio da prefeitura que eles chamam dele é feito do nosso entulho é feito o estádio deles, né? Então, agora falando de algum jogador, é muito difícil pela diferença técnica, mas talvez eu pegaria o Fagner ali, não sei, talvez o Fagner. Olha, o Wilson tá dando a letra, você não quer falar o nome dele, Anderson? Ele tá falando do Cássio? Melhor goleiro da história desse país, você não quer no Palmeiras, pelo amor de Deus. O Cássio ganhou quantas Copas do Mundo? Ah, mas aí isso aí passa. Pra que Copa do Mundo? Não, pode ganhar o coração do torcedor do país foi lá, ó. O Palmeiras, ó, segurou a Jules Rimet, meu amigo. A gente ganhou a Copa do Mundo, graças ao Marcão. Você comemorou esse título. Fazer o quê? Acontece, Marcão é mito, Marcão é monstro. Nessa aqui que o Anderson falou, eu já esperava que o Wilson ia falar, ué, mas cadê a Copa do Mundo? O Wilson ia falar, ué, mas cadê o Mundial? Mas enfim, vamos deixar essa discussão para daqui a pouco, porque vai ter clássico quiz. Mas agora uma parte mais sentimental do nosso Não Seja Clubista. Eu queria que o Anderson aí, se você tem um objeto marcante, alguma camisa, algum chaveiro, algum caneco, enfim, algum objeto do Palmeiras que você olha e fala, poxa, esse dia foi legal, esse dia foi bem bacana para mim. Ah, então, Vitão, eu tenho eu tenho muitas coisas do Palmeiras, só que eu queria destacar 3 aqui, pequenininhas pra mim. 2, na verdade, né? Que é o ingresso da despedida do São Marcos de Palestra Itália, o maior eliminador de gambá que já existiu. Ele é o exterminador dos caras. Os caras via ele e já peidava na cueca. Então esse daqui é o ingresso da despedida dele no Pacaembu, que ele falou aquela frase inesquecível, espero que vocês nunca esqueçam de mim, que eu jamais me esquecerei de vocês. Eu estava lá. E eu tenho um famoso Chupa Marcelinho, da Libertadores de 2000. Mais uma eliminação, graças a quem? A São Marcos de Palestra Itália, o Santo Palestrino. Eu tenho muitas outras coisas aqui, mas eu queria só destacar essas 2 aqui. Pro choro do Soto. Tá certo, Anderson. O Wilson ainda não tá lá com os olhos marejados, mas eu quero saber também do Wilson se tem alguma coisa, algum objeto que também te deixa com aquela lágrima, mas aquela lágrima de felicidade, aquele sentimento bom de torcer pro Corinthians. Vou ser sincero, eu não consegui achar o ingresso, mas eu tô com a camisa que eu tava usando no dia. Camisa aqui, não sei se dá pra ver direito aqui no vídeo. Camisa do centenário do Corinthians, que não foi quase rebaixado, né, por causa do Santos, se não fosse o Santos. Mas enfim, acontece, né? Tem clubes aí que... Enfim. Mas falando sério, esse dia foi um dia histórico pra mim, porque o último gol do melhor atacante, um dos melhores jogadores, o melhor que eu já vi jogar, mas um dos melhores jogadores da história, foi o Ronaldo, aquele gol de pênalti. Polêmico, pode falar que foi polêmico, pênalti do Gil, ele fez aquele gol, o Cuca saiu chorando.
Esse foi um dia muito histórico, né? Porque eu sempre fui fã, meu primeiro ídolo no futebol, a primeira coisa que eu vi no futebol foi um banner do Ronaldo na Paulista, o cara é monstro, e ter visto o último gol do cara pra mim foi sensacional. Então esse é a lembrança maior. E tem uma também aqui, ó, que não é muito do Corinthians, mas eu lembrei aqui, ó, aqui é um time que ganhou o Mundial. Vocês lembram desse time que ganhou o Mundial? Não sei, 99. Eu trouxe aqui, é uma lembrança que eu guardo aqui do Roy Keane com o Marcão falhando. Só uma lembrança aqui. Pelo jeito, trouxe algumas lembranças ali pra fora do Corinthians. Não era nem o Corinthians Casuals da Inglaterra, era o Manchester United mesmo. Bom, vocês falaram também que foram aos estádios, acompanharam gols marcantes, jogos marcantes, e hoje a gente vive uma situação muito infeliz desse lado, porque a torcida, infelizmente, não pode ir ao estádio, nem que seja com torcida única, sem torcida, não é essa a discussão é que, infelizmente, você não pode ir ao estádio devido ao Covid-19, essa pandemia que está afetando todo mundo. Eu queria saber de vocês, podem falar mesmo o que sentirem, qual a falta que o torcedor faz, principalmente num derby ou até na continuidade de uma temporada, uma torcida que presente no estádio, tanto a do Corinthians quanto a do Palmeiras, e que faz a diferença com certeza. Acho que agora até um momento mais sério, né? Porque faz falta, né, mano? Ver estádio lotado nos 2 jogos, com certeza seria a capacidade máxima, tanto em Itaquera quanto lá no Allianz. Então faz muita falta, só que eu vejo como necessário, né? Não tem como você colocar aí um monte de gente, até um mau exemplo que o futebol daria pro mundo, e falta de respeito com quem tá morrendo. Então, assim, pra mim, faz muita falta, só que é necessário. É triste ver os derbys sem torcida, que é a grande diferença, né? Ainda mais quando era torcida pelo menos 30% ou meio a meio, igual o Anderson estava lembrando, faz falta demais isso. E para você, Anderson, faz falta, muita falta mesmo essa torcida, comparecer? Você, pelo que mostrou do ingresso, você gosta de assistir o Palmeiras também. É um dos prazeres da minha vida é ver o Palmeiras, isso com certeza. E contra os caras é melhor ainda, com certeza. Ir lá no estádio deles e comemorar o gol na casa deles é melhor ainda, só que é uma pena não poder ter torcida, nem a deles, nem a nossa. E para mim é mais triste ainda, nem só isso, pelo momento que nós estamos vivendo, porque vai gerar aglomeração fora do estádio, com certeza. Eu vi alguns vídeos por parte da torcida do Palmeiras se reunindo para assistir o jogo contra a Ponte, fora do estádio, e nem só por isso, eu já achava triste torcida única. Para mim isso já era falência do futebol, não pode ter torcida única, gente, não existe isso. Eles falam a justificativa, mas tinha briga. A briga nunca aconteceu dentro do estádio, de fato. As brigas sempre são nos arredores ou longe dos estádios. Então não mudou nada, as brigas continuam, as mortes continuam. Devia continuar com as 2 torcidas. O problema é da polícia fazer o policiamento, a conscientização por parte dos clubes. Eu não sei o que medidas devem ser tomadas, mas deveriam ter as 2 torcidas, só que nesse momento não, por conta da pandemia, né? Mas em relação à pandemia, eu acho que foi um equívoco voltar ao campeonato estadual. E vai começar o Campeonato Brasileiro nesse final de semana. Para mim é um grande equívoco, porque as pessoas vão se aglomerar assim. Imagine se a gente for campeão, todo mundo vai querer sair para comemorar. Se os caras for campeão, todo mundo vai querer comemorar. Então não existe isso de a gente fechou o estádio porque não vai ter aglomeração. Vai ter aglomeração sim, e é totalmente equivocado o futebol ter voltado. Clássico Quiz, agora teremos o tão esperado clássico quiz do Derby Paulista, o principal derby que vem o nome de uma corrida de cavalos, imagina, de onde surgiu o nome Derby Paulista. Mas eu quero saber se os dois estão preparados para umas perguntinhas peculiares sobre o derby Corinthians e Palmeiras e Corinthians. Bora. Plaquinha na mão? Plaquinha tá aqui na mão, tem algumas plaquinhas aqui, vai aparecer aqui pra vocês. Tá aí, Anderson, mostra aí a sua. Calma aí, eu vou pegar a minha aqui. Não, agora eu vou jantar o solto, né? Tem como. Mas o quiz é sem... Ó o tamanho do bagulho. Então vamos lá, são 10 perguntinhas e aí vocês levantam a plaquinha A, B, C ou D, tá certo? Então, vamos pra primeira. Primeira pergunta. O maior vencedor do derby é o Corinthians. Se bem que na conta de Palmeiras acaba tendo Palmeiras, mas na conta geral acaba dando Corinthians, é meio confuso. Mas vamos pelo geral. O Corinthians tem 128 vitórias, é o maior vencedor do derby. Mas eu quero saber quem mais fez gols. Vamos às opções. A, Corinthians, 507 gols. B, Corinthians, 515 gols. C, Palmeiras, 495 gols. Ou D, Palmeiras,
518 gols. Nossa, é chute, hein? Vamos ver. Foi na D, 518. Tá na minha também. Os dois foram na D e os dois acertaram. Eu lembro uma coisa, que o Corinthians é um dos poucos clássicos, né? Que o Corinthians tem mais vitória e tem menos gols. Só que eu não sabia quantos gols era, foi no chute. Eu sabia que o Palmeiras sempre foi mais ofensivo. Aí eu sabia que a gente tinha metido mais gol. E menos gols, ponto para os dois, 518. Palmeiras é o maior goleador do clássico, é o time que mais fez gols, mesmo com o Corinthians vencendo, como falou o Wilson. Vamos para a segunda pergunta. A maior goleada do clássico foi 8-0 para o Palmeiras. Teve até aquela historinha que aconteceu no Paulista, né? Mas enfim, 8-0 para o Palmeiras em 1933. Mas a pergunta que fica é: em que campeonato aconteceu essa goleada? Vamos às opções. A. Torneio Rio-São Paulo. B. Campeonato Paulista. D. Copa dos Campeões Estaduais. Ou D. Campeonato Paulista Extra. Caramba, você quebrou, hein? Eu vou no lógico, eu vou na B. Isso aí pode ser outra. Foi na B também. Os dois estão colando e os dois acertaram de novo. Foi tá. pelo Campeonato Paulista de 33 que o título acabou indo para o Alviverde do Palestra Itália, que era Palestra Itália, não era Palmeiras ainda. 2-2. Que é Campeonato Paulista Extra, mano? Eu não sabia que existia esse bagulho. Teve um, acho que em 38, né? Se eu não me engano. Dois campeonatos, um em 38 e 6, e os dois vencidos pelo Palestra Itália. O Palmeiras venceu esses dois campeonatos. Vamos à terceira pergunta agora. Quantas decisões Palmeiras e Corinthians e Palmeiras já fizeram? São decisões, não são os jogos das decisões. É, por exemplo, decidiu um Campeonato Paulista, decidiu um Campeonato Brasileiro, enfim. Vamos às alternativas. A, 7 decisões. B, 12 decisões. C, 17 decisões. Ou D, 11 decisões. Vou mostrar pra ele não colar de mim. Vamos ver. Qual que de você? Wilson foi na D, foi na 11 decisões. Olha lá, um tá colando do outro ali e os dois... Eu juro que eu não sabia que ele tinha falado isso. Os dois 11 decisões. O Paulista agora será a 12ª decisão entre os dois clubes. E sabe quem mais venceu entre eles? Palmeiras. Também foi o Palmeiras. O Corinthians nasceu em 90. Não tá no quiz e segue, nem fala, vai. Vamos então à quarta pergunta. Vamos lá. Corinthians e Palmeiras na Libertadores, agora no principal torneio sul-americano. Quantos jogos do derby já tiveram na Libertadores? Alternativa A, 4 jogos. B, 2 jogos. C, 6 jogos. Ou D, 10 jogos. Na Libertadores. Só na Libertadores. Só na Libertadores. E agora, alguém vai sair na frente dos dois, hein? Porque a alternativa certa é C. 6 jogos, ponto pro Wilson. 6 jogos do derby na Libertadores, 4 em 99 e 2 em 2000. Nossa, mano. Que merda. Nem lembra quando foi. Nem lembra como foi, nem lembra. Apesar do Palmeiras ter eliminado 2 vezes o Corinthians, as vitórias estão 3-3. Cada um ganhou 3 jogos, foram jogos incríveis. Infelizmente a gente era muito novo para acompanhar na época, mas acredito que quem viu, viu. Com certeza. Tá certo, 3 Corinthians na frente do nosso Clássico Quiz. Vamos então à quinta pergunta, hein? Qual é o placar mais comum do derby? É o placar que mais aconteceu. Vamos lá. A, 0-0. B, 2-1. C, 1-1. Ou D, 1-0. Não tenho ideia. Aí vai no chutômetro. Eu Vamos vou... Olha lá. Um foi na A, o outro foi na D. Um de vocês acertou. E o Anderson acaba de empatar a nossa disputa, porque o 1-0 é o placar mais comum 65 vezes de todos os jogos. É mais ou menos a cada 5, 6 jogos, um deles é 1-0 para um dos dois lados. Sem contar os 2 1-0 do Corinthians agora da final, né? Não tá contando ainda. Olha que iludido ele, achando que vai chegar e vai ganhar. Eles deram uma sorte de 2018. Então, 4-4. Tá empatado que o derby, tá emocionante. Vamos para a sexta pergunta, então.
Quem é o maior artilheiro da história do derby? Vamos às alternativas. A. Cláudio, do Corinthians. B. Heitor, do Palmeiras. C. Marcelinho Carioca, do Corinthians. Ou D. César Maluco, do Palmeiras. Vai. Foram clubistas os dois. Eu fui de Cláudio. Por causa da década de 50 tinha muito jogo. Sim. Alguma certa parte, os dois acertaram. O Heitor é o maior do Palmeiras, o Cláudio é o maior do Corinthians. Só que no derby, Cláudio com 21 gols é o maior artilheiro. O Heitor tem 14, é o maior do Palmeiras no derby, mas o Cláudio fica na frente dessa. Cláudio também, Cláudio, Baltazar, Teleco, enfim, esses três aí, história no Corinthians, artilheiros. E o Heitor, que jogou lá na década de 20, lá atrás, ainda continua como o maior artilheiro do Palmeiras também, com 314 gols. Tá faltando gente para fazer gol aí, hein? Mais um ponto, então, pro Wilson. 5-4, tivemos um desempate. Palmeiras tá atrás, Anderson, precisa recuperar. Vamos para a próxima pergunta. O Oswaldo Brandão foi o técnico que mais dirigiu Palmeiras e Corinthians. Juntos, deu 1.015 jogos. 1.015 jogos, acredita? Então, eu quero saber, no século XXI, quais são os dois técnicos que mais comandaram Palmeiras e Corinthians? Eu vou dar as alternativas. Um vai ser do Palmeiras, outro do Corinthians. Vamos lá. A. Felipão e Tite. B. Luxemburgo e Tite. C. Felipão e Mano Menezes. Ou D. Luxemburgo e Fábio Carille. Pode ir? Vou chutar, pode ir. Wilson na B, Anderson... Entre A e B. Esse não, um dos dois. Gente, que clássico, porque o Anderson acaba de empatar e igualou de novo o marcador. Felipão com 485 jogos e Tite com 378, os dois maiores treinadores dos dois clubes, isso na quantidade de jogos. O Luxemburgo está um pouquinho atrás, mas o Tite é disparado do Corinthians. 5-5, tá igual. Estamos chegando no fim, vai dar empate isso aqui. Vamos lá, próxima pergunta. Estamos chegando no fim, faltam apenas mais 3 perguntas, hein? Vamos lá. Aconteceram nesse século XXI, essa vocês viram, 54 derbys. Mas eu quero saber quem mais venceu dos dois. Alternativa A, Palmeiras. B, Corinthians. Ou C, empate. Anderson foi na B, foi no Corinthians. O Wilson deu empate. Vai empatar, mas quem vai sair na frente é o Anderson. Colocou o Corinthians e o Corinthians é o maior vencedor do derby com 23 vitórias dos 54 jogos. O Wilson não foi clubista e o Anderson acaba de passar 6-5. E faltam só 2 perguntas, amigo. 2 perguntas. Vamos para a penúltima agora, hein? Essa aqui já é mais curiosa. Nas arenas modernas, tanto a Arena Corinthians quanto o Allianz Parque, já aconteceram 18 jogos. O Corinthians é o maior vencedor das duas arenas. Eu quero saber quantos jogos terminaram empatados entre os dois. Vamos às alternativas. A, 3 empates. B, 2 empates. C, 5 empates. Ou D, nenhum empate entre as duas equipes. Caramba, vou chutar também. Anderson na C, Wilson na B. Dessa vez os dois foram muito ruins, erraram o gol por longe, porque a alternativa certa é a A. 3 empates entre as duas equipes. Só que aí também vale dar por nota que o Corinthians venceu mais vezes, tanto na Arena Corinthians quanto no Allianz Parque. Nessa parte aí, nas arenas modernas, é difícil pro lado palmeirense. Vamos ver se a história pode mudar essa semana ou continuar mantendo o tabu corintiano. 6-5, Anderson. Wilson, 1 ponto atrás, hein? É um empate, vou pros pênaltis. É a última pergunta? Última pergunta agora. Quem é o maior artilheiro do derby no século XXI? Ou seja, de 2001 para cá. Vamos às alternativas. A, Rafael Marques. B, Obina. C, Romero. Ou D, Romarinho. Pelo nível, não é um cara muito bom, assim. Não Pode estamos ir? de craque. Vai. Pode ir? Vamos ver. Um na C e o outro na D. E olha, o que eu posso falar é que um dos dois acertou. E Romarinho, ele, o algoz, faz isso? é o maior artilheiro do século XXI com 5 gols marcados. Poucos gols, mas Romarinho é o maior algoz, o maior
artilheiro do... é o maior artilheiro do clássico. Tivemos um empate no Clássico Quiz, mas aí eu pergunto, pode terminar empatado? Não, se tiver Romarinho, é só vitória, né? Se foi mata-mata de Libertadores, dá nós, né? Mas aí, preferem decidir fora de casa ou dentro de casa? Se for Palmeiras e Corinthians. Depende. Com torcida? Com torcida, não nesse novo cenário. Com torcida em casa, sempre. Eu também em casa, mas ele falou antes, então... decido Sem gol fora de casa? Oi? Sem gol fora... Com gol fora de casa. Sem gol fora de casa. Não tem essa frescura de gol fora de casa, não. Então em casa, com certeza. Eu também, mas eu vou de fora, vai. Só pra não ter mais debate. Você vai de fora? Senão vai ter mais debate. Eu queria em casa, prefiro em casa. Vou ceder. O cara perde... É que eles não têm casa, entendeu? Eles não têm casa, aí sempre é fora. Então vamos começar pro Wilson. A gente vai fazer um desempate técnico aqui. Vai ser difícil, mas vamos ver quem vai sair melhor. Wilson, você tem 30 segundos para defender porque o Corinthians é o maior time do Brasil. Pode falar já que eu começo, hein? À vontade. Bom, o Corinthians é o maior time do Brasil pela representatividade gigantesca, desde quando começou, na década de 10, 20, 30, até 50, time gigantesco, um time que passou por um jejum e a torcida só cresceu. Onde aconteceu isso? Nunca, só o Corinthians. Sem contar os anos 90 pra cá, que é só show, né? Corinthians bicampeão mundial, 7 campeonatos brasileiros, maior campeão paulista, etc, etc, etc. Rivelino, Sócrates, Gilmar Santos Neves, muitos ídolos, maior torcida do Brasil, melhor time do Brasil e acabou. Nosso tempo, parabéns, Wilson, grande defesa, tá bom pra ser um advogado já, mas não, escolheu ser jornalista. Anderson, por que o Palmeiras, o Alviverde, é o maior time do Brasil pra você? Bom, o Palmeiras é maior do que todos os outros, inclusive o rival aí da cidade, justamente por não ter nascido nos anos 90, por ter nascido em 1914, quando foi fundado por imigrantes italianos. Então o Palmeiras já começa gigante, porque ele representa toda uma nação que foi oprimida no período pós-guerra. Então os refugiados vieram para cá, formaram uma ideologia de time melhor do que os outros, né? Porque ele não é um time que agrega qualquer um e qualquer estilo de jogo. E também por ser octacampeão, década, sei lá, todos os títulos brasileiros possíveis. É tricampeão da Copa do Brasil, o Palmeiras é maior que os outros. Fim do tempo, parabéns pela defesa dos dois. Olha, tá difícil desempatar aqui. Eu não sei se vai sair alguém vencedor, mas eu tenho certeza que quem assistiu tá gostando, porque um 6-6, um digno 6-6. Olha, eu acho que eu vou ter que deixar empatado esse derby para ele ser resolvido no campo essa semana no Paulistão, viu? Parabéns pros dois. Então hoje o prêmio vai ser dividido. Parabéns, Corinthians, parabéns, Wilson, parabéns, Anderson, parabéns, Palmeiras. Tivemos um empate hoje no Clássico Quiz. Já defenderam também as suas teses. E agora eu quero saber, vamos começar então pelo lado do Anderson. Quais são as expectativas do torcedor palmeirense para essa temporada que vai até fevereiro de 2021? Olha, é uma temporada que vai ser difícil pro Palmeiras, viu? A força de vontade do nosso elenco em campo é pavoroso que a gente espera pela frente. Nosso técnico é ultrapassado, né? Então, não tem um padrão de jogo definido. O Palmeiras é uma bagunça coletiva, tem muito dinheiro, muito recurso, jogadores técnicos, mas não tem um sistema de jogo definido, então não tem um esquema traçado. Você fala, não, o Palmeiras vai nesse caminho e vai dar trabalho, vai ser campeão. Eu não consigo ver isso do Palmeiras. Eu acho que vai ser um time forte, que vai incomodar os outros, pode terminar ali em segundo, em terceiro no Brasileiro, porque o Flamengo já está muito acima. O Atlético Mineiro caminha mais do que o Palmeiras, era para o projeto do Palmeiras estar à frente do Atlético Mineiro, só que no momento está atrás, então vai ser uma temporada difícil para o Palmeiras. E o único título que pode ganhar no ano, né, nesse novo calendário, é o Campeonato Paulista nesse final de semana. Parece que o ano do Palmeiras pode ser meio nebuloso aí. Vamos ver como é que vai acabar o final do Paulistão. Wilson, e para você, o que o torcedor do Corinthians pode esperar para a temporada, para o restante da temporada? Acabou sendo eliminado da Libertadores, mas tem aí brasileiro para disputar, tem uma competição que vai ser uma maratona de jogos. Exatamente. Eu acho que esse clássico, esse derby vai decidir, vai ser o ponto que vai dar o início para a temporada, porque a temporada do Corinthians começou muito mal, time correndo risco de não cair, de não se classificar, começou bem mal.
Mas é aquele negócio, igual foi em 2017, não deixa chegar. Se deixar chegar igual deixaram, complica. Talvez aí, acho que brasileiro é muito difícil por causa do Flamengo mesmo, mas se ganhar do Palmeiras aí, muda a chavinha, pense em algo maior, talvez uma Copa do Brasil, aí um G4 do brasileiro. E agora, para fechar, então, final do Paulistão 2020, quem leva? Corinthians ou Palmeiras? Palmeiras. 2018 já disse pra gente, né? Corinthians campeão, 2 vezes na casa dos caras, vai Corinthians, favela e Cier. A gente tem dois fatores, né? Se não tiver nenhum tipo de interferência, ajuda da arbitragem, na bola é Palmeiras. Agora, se foi igual em 2018, que nós tivemos a invenção do VAR, ali, né? Eles criaram o VAR sem, ao menos, passar pela legislação, então aí dá Corinthians, mas na bola mesmo, futebol é Palmeiras, com certeza. 2-0 lá, agora na quarta-feira amanhã, e 1-0 em casa. Roubado é mais gostoso do que ele chora mais. Corinthians campeão roubado, vamos lá. A única coisa que o derby não se resolve é apenas na bola, é muito mais do que isso, e o Anderson Wilson provar aqui. Esse foi o Não Seja Clubista. Muito obrigado, Anderson, pela sua participação, por disponibilizar o tempo. Quer deixar alguma rede social, algum contato seu também? Me sigam lá no Insta, @cavalcante.anderson. Boa, Anderson. E o Wilson também, muito obrigado por ter participado. Tenho certeza que deu para animar aqui, deu para sair um sangue virtual entre os dois aqui. Quer deixar também sua mensagem, sua rede social, seus contatos para trabalho? E sigam lá também, @Wilson_Soto com 2 Os, SOTOO. E também sigam o podcast 11 em Campo, que os caras estão voando. Não sei se vocês conhecem quem tá fazendo aí, siga a gente lá também. 11 em Campo no Instagram. É verdade, essa é a primeira vez que eu vou ter que concordar com o Soto aqui, que esse podcast 11 em Campo, o negócio é embaçado mesmo, os caras são bravos. E eu realmente vou ser imparcial e falar que 11 em Campo é muito bom, então vão lá no Spotify, vão no YouTube curtir, porque a galera fala muito. Você não sabe, a galera é vossas pessoas aqui que estão falando com vocês. Gente, muito obrigado. Esse foi Não Seja Clubista. E quem dá? Palmeiras, Corinthians, Palmeiras. É final do Paulistão, é derby. Todo mundo vai estar ligado em casa, né? Se cuidando. Mas Palmeiras e Corinthians vão decidir. E o campeão, meu amigo, aqui deu empate, mas no campo vai ter um vencedor. E vocês vão ver. É isso, gente. Abraços e tchau.